Oi, professora. Oi, tudo Boa bem? tarde. Boa tarde. Tudo com a senhora? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Menino, Heloísa, deixa a câmera ativada, Rodrigo. Rapou o cabelo? Tava com calor? Heloísa, ativa a câmera. Kathleen também. Pegue um livro 4 de ciências, tá? Meninos, por que vocês estão com as câmeras desativadas? Ativem as câmeras. Tá muito feio, tia. Tem Deixa eu feio? ficar com a câmera desativada. Tá muito feio. Tem que ativar. Heloísa, vamos ativar a câmera. Kathleen também. Vou esperar só mais um pouquinho os demais irem conectando e entrando para a aula. Hoje eu acho que é, tia. História? Ciências. História foi ontem. Por que você não assistiu a aula ontem? Eu? Eu É, assisti, tia. Eu tava aqui assistindo. certeza? Uhum. Tô lembrando, não. Olha lá na gravação. Eu vou olhar depois. Para os demais que chegaram, boa tarde. Vamos então para nossa aula, página 8, tá? Quem tá com a câmera desativada, ativem a câmera para assistir a aula, tá? A gente está falando do ar atmosférico, né? Então a gente falou das camadas da atmosfera, nós falamos um pouquinho de como é composto o ar atmosférico e agora a gente vai falar da poluição atmosférica, dando continuidade a esse assunto. Então a gente viu que o ar atmosférico ele é composto por alguns gases importantíssimos, né? E a composição do ar ela é alterada devido à presença de materiais poluentes que são liberados, né, pelas ações antrópicas no meio ambiente. Quando eu falo de ações antrópicas, vocês sabem do que seriam essas ações? Que tipo de ação é essa? Ações causadas pelo homem? Uhum, isso mesmo. São ações que o homem que provoca, ele é quem causa, tá? Então, a gente chama de poluentes todos os materiais que são encontrados no ar, que quando estão em quantidades bem elevadas, ele torna esse ar nocivo à saúde. Então, os poluentes, eles vão consistir em materiais que não estariam presentes na atmosfera, como, como se diz? Como naqueles que fazem parte, como não estariam presentes na atmosfera como aqueles que fazem parte da composição do ar, tá? Então. Que página é? Oi? Que página Página é? 8. 8. Ciências, livro 4. Livro 4, página 8. Isso. Assim. Então, gente, gases poluentes são aqueles que não são normais de serem encontrados na atmosfera, tá bom? Não são aqueles gases naturais da atmosfera. Esses aí são os que são nocivos e os que são prejudiciais, tá bom?
Então, quando eles são encontrados em quantidades bem superiores que o normal, como gás carbônico e o gás ozônio em excesso, já são gases que são nocivos à saúde. Então, agora, próximo parágrafo desta página, depois desse tópico de poluição atmosférica, vai falar das principais fontes dos poluentes atmosféricos, ou seja, são aqueles materiais que vão causar poluição do ar, tá? São, então, a combustão, né, de combustíveis fósseis, utilizados em veículos e indústrias, as queimadas, a ressuspensão de poeira que é presente no solo, e ainda existe uma variedade de poluentes atmosféricos que apresentam em forma de gases ou materiais particulados, que seriam isso: poeira, fumaça, materiais que estão suspensos na atmosfera devido ao tamanho. Alguns ainda podem provocar tanto danos à saúde do homem quanto dos animais, tá? Principalmente atacando os pulmões, tá? O pulmão, por atacar o sistema respiratório. Esses materiais aí, gente, eles são liberados, como a gente citou, através de todas essas ações que o homem provoca no meio ambiente. A utilização de combustível fóssil, queima da vegetação, resíduos sólidos, tá? As partículas de poeiras que são liberadas na atmosfera que provém do solo. Então, tudo erupções vulcânicas, né? Então, os vulcões em atividade vão liberar gases tóxicos na atmosfera. Então, o que acontece, né? Essas partículas acumuladas na atmosfera vai causar o quê? O que a gente consegue enxergar quando a gente olha para um céu assim, todo contaminado de gases poluentes? Que jeito que é o céu? Ele é limpo ou ele é sujo? Limpo. Limpo. Eu tô falando de um ar contaminado. É limpo ou sujo? Limpo. Como que é o céu das imagens que vocês viram? Quem já teve a oportunidade de ir em São Paulo? Eu já fui algumas vezes. Como que é o céu em São Paulo, gente? Vocês conseguem ver o céu azulzinho, assim, igual a gente vê aqui em Anápolis? Eu acho que não. Não, ele é um céu meio acinzentado, sabe? Não é limpo. Por que isso acontece? Justamente por ser uma grande metrópole, tá? Uma grande capital. E ter muitas atividades urbanas desenvolvidas na cidade. Então, o ar é bem poluído, ele é bem sujo, tá bom? E quando isso acontece, alguns gases, eles se destacam, porque são os poluentes que mais se destacam, que são os óxidos de enxofre, tá? E nitrogênio, o monóxido de carbono e os compostos orgânicos voláteis. Aí vai entrar os clorofluorcarbonetos, que é o CFC, né? Metais pesados, como o excesso de ozônio troposférico, né? Que vem do gás carbônico. Os óxidos de enxofre e nitrogênio, eles são produzidos pela combustão dos combustíveis fósseis. Eles são responsáveis pela formação do ozônio na troposfera e também, gente, pela chuva ácida. O resultado disso, por exemplo, é quando vocês veem alguns prédios com a pintura toda descascada. Carros com as pinturas desbotadas por tempo de uso. Tudo isso é proveniente desses ácidos aí poluentes, tá? Alguns compostos de enxofre, por exemplo, são produzidos até em processo natural, como na decomposição de algumas proteínas, que é realizada na decomposição pelas bactérias, tá? Está presente no solo. Então, esses compostos eles apresentam um odor bem desagradável, tá? Bem parecido com repolho, com cheiro do repolho ou do ovo podre. Já o monóxido de carbono é produzido pela queima incompleta dos combustíveis fósseis, tá? Então, são aqueles veículos com os motores que não recebem manutenção constante. Vocês já viram aqueles carros que estão andando e está saindo aquela fumaceira do carburador? Chega a tampar a visão de quem está vindo atrás? Vocês já notaram isso? Aqui em Anápolis tem demais.
Esse gás aí é o monóxido de carbono que é liberado, tá? É tóxico. Provoca vários problemas respiratórios. Já os compostos orgânicos voláteis são aqueles gases que eu estava falando, né? Esse é um exemplo deles. E o metano, gente, é um desses compostos, que é o CH3, tá? Ele é um gás cancerígeno para o ser humano e também ele é produzido por bactérias durante a digestão de animais, tá? Ruminantes como os bovinos. Lá no... Nem sei que parágrafo é esse aqui. Penúltimo parágrafo, olha aqui, ó. Junto comigo aqui, olha aqui na tela. O clorofluorcarboneto são gases que foram utilizados pelas indústrias, né, principalmente na década de 70 e 80, em ar-condicionado também, em refrigeradores. Ele foi muito usado, né, apesar de ter sido proibido, e ainda assim, gente, encontra-se desse gás na atmosfera. Esses gases, os CFCs, eles são substituídos por hidrofluorocarbonos e perfluorocarbonos, que são poluentes também, mas são menos nocivos à camada de ozônio do que esses gases aí, tá bom? Então, metais pesados como chumbo, ocorre das atividades industriais também. O acúmulo deles na atmosfera também traz uma degradação considerável, que é a bioacumulação, por exemplo, tá? Comum, principalmente, esse acúmulo desses gases nos animais aquáticos, né? Então, um animal que ele come alimento contaminado, ele tem uma quantidade cada vez maior desses metais pesados, né, no organismo dele, que vai levar esse animal à morte. Uma vez que esse animal come alimentos contaminados e esse animal, como os peixes, por exemplo, vira comida do homem, então o homem ele é contaminado por comer esse animal, tá bom? Esses metais estão presentes em uma classe de animais aquáticos específica. Ok, Yasmin, assim que concluir, ativa, tá? Rodrigo, ativa a câmera. Principalmente nos peixes, nos crustáceos e nos moluscos. Tá? Então, gente... Chuva ácida. Agora a gente vai falar um pouquinho do que seria a chuva ácida, né? Ela é proveniente de alguns, o nome fala de alguns ácidos, como por exemplo, ácidos de enxofre, tá? Que são os óxidos de enxofre e nitrogênio também. E em quantidade maior na atmosfera acontece a precipitação da água. Essa precipitação da água que contém esses ácidos faz com que ocorra uma reação química entre o vapor de água e o gás carbônico, tá? E aí, gente, é o que promove, com a quantidade elevada do óxido de enxofre e nitrogênio, é que acontece a chuva ácida. Então, a chuva, ela é um processo natural, né, naturalmente ácida, quando ela reage com os poluentes que são liberados pelo homem. Professora? Oi. A sua internet caiu ou foi a minha? Porque do nada o Zoom acabou. É a sua que eu tô acabou pra mim. Eu tô te chamando pra ativar a sua câmera, você nem respondeu? Ô, tia. Oi. Ô, tia. Oi, João. Se a gente, por exemplo, entrar em contato com a chuva ácida, a gente pode pegar alguma doença, ficar doente, alguma coisa? Pega. Uhum. Esses sintomas, sabe? De gripes bem fortes, sintomas de febre, às vezes umas febres altas que dá, tudo pode ser sintoma da chuva ácida, viu? Ela é uma grande contaminante para desenvolver bactérias no pulmão. E aí desenvolve tudo.
infecção bacteriana que vai desenvolver uma gripe forte, uma infecção bacteriana que pode desenvolver uma pneumonia e por aí vai, tá bom? Continuando então, gente, os óxidos de enxofre, eles são envolvidos nesse fenômeno, são liberados, né, na atmosfera por meio da queima desses combustíveis, nas atividades, por exemplo, tanto combustíveis fósseis como a queima da gasolina, tá? Combustíveis fósseis é todos aqueles combustíveis que são provenientes do petróleo, tá bom? E também da atividade vulcânica, como eu havia dito para vocês. Continuando, nós não vamos fazer esse entra em ação, não. Marca aí essas páginas, página 13 e 14 para vocês fazerem de tarefa. 13, 14 e 15. E agora a gente entra no efeito estufa. O efeito estufa, gente, como eu disse para vocês, ele é um fenômeno que acontece naturalmente na atmosfera, tá? É um fenômeno natural. Ele tem uma importância porque ele permite, ele controla a temperatura da Terra. Então, ele é tipo um termômetro que controla a temperatura da Terra, tá? Então, uma vez que a temperatura média do planeta, ele permite com que ele mantenha a vida na Terra, né? E aí ele permite que a temperatura não se eleve tanto para manter a vida média da Terra. Então, a temperatura média da Terra é de 15 graus Celsius, né? Então, se não houvesse o efeito estufa, a temperatura média da Terra seria de aproximadamente menos 37 graus Celsius. O que acontece? Isso faria com que toda a água fosse congelada do planeta, e aí, gente, jamais seria possível desenvolver uma vida na Terra. Mas a gente sabe, vocês entendem como esse fenômeno ele acontece? Vocês sabem como que acontece a questão do efeito estufa? Como que é o processo do efeito estufa? Pergunta para vocês. E aí? Quem tá assistindo a aula aí? Ativa a câmera. Eu tô aqui, eu acabei de cair, mas eu voltei de novo. Uhum. Não sei. Colabora. Não? Funciona assim, ó. Vamos ver aqui, ó. O Sol, ele vai emitir toda a energia dele em forma de radiação sobre a Terra, tá? Os raios solares, eles vão vir contra a superfície da Terra. E aí, é nessa parte em que o efeito estufa ele vai funcionar. Tá vendo, ó? Aqui a gente tem o Sol, os raios solares, eles adentram a atmosfera, chegam à superfície terrestre. O efeito estufa é isso aqui. Parte dos raios solares é refletida pelas nuvens e pela superfície. Os gases do efeito estufa vão reter na atmosfera parte do calor que iria para o espaço, mantendo a temperatura média do planeta. Estão vendo? É assim que acontece. Então, essa parte de raios do Sol que é refletida nas nuvens, né? É a própria superfície terrestre, tá? Então, quando isso acontece, né? Porém, né? Alguns gases presentes na atmosfera é o que vai reter esse calor que voltaria para o espaço, fazendo com que a Terra se mantenha aquecida. Esses gases aí, gente, que retêm esse calor na Terra é o que nós chamamos de gases de efeito estufa. Quais são eles? Marca isso daqui, ó. Aqui, ozônio, dióxido de carbono ou gás carbônico, óxido nitroso, metano, CFC, tá? Sendo o gás carbônico o mais importante entre eles, então o vapor de água presente na atmosfera é responsável também para absorver parte do calor que iria para o espaço, tá bom? Esses gases eles já existem na Terra, mas professora, não são eles que são
perigosos à nossa saúde? Sim. Mas por que eles são perigosos? Porque eles em excesso fazem mal. Eles em quantidade normal, não. Mas eles em excesso vai fazer mal, tá? Então, gente, é isso que acontece. Então, o excesso dessa quantidade de gás na atmosfera que faz com que o efeito estufa ele seja intensificado, ou seja, mais radiação é refletida para a superfície terrestre, faz com que a maior parte da quantidade de calor fique retida na Terra. Tá? Então, como nós vimos, né, a quantidade desses gases presentes na atmosfera pode aumentar devido a esses fatores, tá? Tanto naturais como o vulcanismo e antrópico, que é pela ação do homem. Então, esses fatores antrópicos vai destacar tudo aquilo que a gente já viu. A queima, né, o uso de combustíveis fósseis, tá bom? Então, tudo isso daí. Esse parágrafo aqui, esse terceiro parágrafo, ele vai dizer que é uma estimativa dessas emissões de gases, tá? Que são emissões e remoções do gás do efeito estufa, que é a CEG. No ano de 2018, ele foi responsável por 49% das emissões mundiais do gás carbônico na atmosfera terrestre. Essa quantidade, gente, corresponde a 200,2 milhões de toneladas de gás carbônico sendo liberados na atmosfera. O Brasil a maior porcentagem de emissão de gás de efeito estufa decorre do desmatamento, principalmente das suas principais florestas, que é a Amazônia, a Mata Atlântica também e no Cerrado. A retirada da vegetação que acontece, né, vai absorver, então, o gás carbônico e a sua substituição por outros usos do solo, como pastos, construção de cidades, que corresponde a 44% desse total, tá bom? E o setor agropecuário é o segundo maior setor com emissão de gases no efeito estufa, com 25% do total. O setor de energia, com suas atividades, é responsável por 23%. E também a gente pode citar todas as ações do homem que intensificou o excesso desses gases na atmosfera, o que causa a poluição do ar, tá? Vocês estão acompanhando o que eu estou dizendo? Bate-papo aqui, tá? Que chega mensagem. Ok, Kathleen. Tia, mas eu tô acompanhando tudo, tá? Tá certo. Vamos continuar. O aquecimento global, né? O aumento da quantidade desses gases, tá? Na atmosfera, que faz com que a maior porção dessa radiação que iria para o espaço seja refletida na superfície do planeta. E aí, gente, quanto a maior quantidade de calor ela é aprisionada na atmosfera, ela é chamada, então, de aquecimento global. E as consequências do aquecimento global mudanças climáticas, aumento no nível dos oceanos, tá? As mudanças climáticas são todas as alterações que tem da temperatura média da Terra. Então, nos regimes de chuva, de seca, decorrência da modificação das correntes marítimas. Globalmente falando, essa alteração no clima traz diversas implicações. Vai trazer mudança nos regimes de seca e chuva, que vai comprometer a produção dos alimentos, especialmente na agricultura, né? Também prejudicar a disponibilidade de água para nós, seres vivos, causando mortes devido a essa escassez, tá? E também, gente, pode trazer grandes prejuízos que estão associados ao aumento dos eventos climáticos drásticos, como os furacões, enchentes, que afetam várias e várias pessoas, tá bom? Isso aqui é uma marcação dos níveis máximos do Rio Negro, tá? Então, estudos vão indicar que essa mudança de clima na Terra ainda torna mais propícia para a proliferação de doenças infecciosas.
afeta tanto a alimentação das crianças, dos idosos, como também o preço dos alimentos para que sobe, né? Aumenta muito por conta dessa redução agrícola, a elevação da temperatura, que é provocada pelo derretimento das geleiras, tá? Nas regiões polares, reduzir também o habitat dos animais que vivem nessas regiões, ameaçando aí algumas espécies diversas em extinção, tá? O degelo pode aumentar o nível dos oceanos e, de acordo com pesquisas, o último parágrafo da página 17, que se a gente considerar uma baixa emissão de gases poluentes até 2100, vai ter um aumento do nível da água do mar. Isso aí faz com que as cidades e territórios litorâneos, que hoje são habitados por cerca de 200 milhões de pessoas, sejam todos submersos, tá? Então, esses valores eles são muito superiores se a gente considerar essas altas emissões de carbono. O Brasil, por exemplo, essa estimativa é de que ao menos 1 milhão de pessoas sofrerão com essas inundações, tá bom? Ainda assim, existe no mundo países, né, inteiros com risco de desaparecer, como Kiribati. Ele é um país formado por 33 ilhas e atolls no Oceano Pacífico. De acordo com essas previsões, será completamente coberto pelas águas, né, pela temperatura média do planeta de 2 graus Celsius até o final do século XXI. Mesmo com a submersão total, o país ele sofre com esses efeitos no aumento do nível do oceano, tá? E aí tem afetado a produtividade agrícola deles. Então, acredita que no século XIX, após a Revolução Industrial, a temperatura média do planeta ela aumentou 1 grau Celsius devido a essas atividades do homem. Então, o gráfico ele vai mostrar um pouquinho dessa variação de temperatura média para a gente compreender um pouquinho melhor, tá? Então, aqui a gente tem inicialmente 13,78 e vai aumentando para 14,84, tá bom? Esse gráfico é só até o ano de 2016. Diversos estudos científicos sobre esse aumento foi realizado. Então, a Agência Espacial de Estudos Unidos, que é a NASA, ela concluiu, né, em sua pesquisa que até 2060 a temperatura global ela deve elevar 1%, 1 grau Celsius e 10 graus Celsius em relação à observação em 1960, tá? E aí, gente, esse gráfico aqui, ele vai mostrar um pouquinho como que é essa estimativa do aumento da temperatura no planeta de 1960 até 2060. Deem uma olhadinha, gente, a variação da temperatura. Quer dizer que para 2060 a temperatura vai estar totalmente elevada. Deem uma olhadinha aí. Então, gente, como controlar o efeito estufa? Eu vou só... Não sei se vai dar tempo de concluir. Deixa eu ver. Pior que não. Então, hoje a gente fica até aqui e eu continuo com o controle do efeito estufa na próxima aula. Vocês não gostam que começa e não conclui a ideia? Então, vocês têm alguma pergunta? Não. Dúvidas? Não. Não. Então, a gente se encontra amanhã com geografia, tá? Ok. Tchau, Bye, tchau, bye. meninos. Tchau. Tchau, tia.